coisa que Deus jogou lá dentro do mar, agora ele fica caçando confusão com o negócio. O problema não adianta. Quem tentar pôr a mão lá vai morrer, não vai ficar vivo, e é desse jeito. Né? Porque foi Deus que afundou ele, não foi o homem, o mar que afundou foi o próprio Deus. Pilastra da Verdade. Antônio Galvão, Pilastra da Verdade, chegando com mais um vídeo. Um abraço a todos vocês. Olha só, eu não deixaria passar batido de falar sobre algumas represálias deste caso, o caso da implosão do submersível ou submergível, como você quiser apelidar, ou mini submarino de uma empresa riquíssima que destruiu a vida de 5 tripulantes bilionários que sempre gostaram de aventuras por ter muito dinheiro. Mas não é sobre fatos deste caso que eu vou relatar aqui. Eu não vou falar sobre tudo o que aconteceu, porque já tem N vídeos na internet mostrando tudo o que aconteceu. A internet está recheada de vídeos aí de canais famosos falando sobre o caso desta implosão. Implodir é jogar para dentro, explodir para fora. E foi uma implosão porque a água tem muita pressão ali naquele setor. A pressão é muito por conta de uma profundidade de quase 4.000 metros, 3.800 e tantos metros de profundidade, quase 4 quilômetros. Então a pressão da água é muito forte, então o equipamento implodiu para dentro, matando os tripulantes ali. Isso é o que relata os investigadores que investigaram o caso, que acharam os destroços deste acidente, que foi um acidente fatal aos 5 tripulantes. Mas eu não vou falar detalhes disso. Por quê? O que eu quero falar é sobre as represálias religiosas sobre esse caso. Cara, vocês ouviram aí no início o áudio, e vocês vão ouvir de novo o áudio, que eu coloquei um dos milhares de áudios que tem na internet. Um dos milhares de áudios que tem na internet, nos WhatsApps, nos grupos, de o que eu chamo de esterco. Esse não é nem literário, é auditivo, de pessoas que não pesquisam, que não estudam, que não buscam informações. E essas pessoas, na verdade, na sua maioria, são religiosas. Que o mundo é aquele mundinho pequeno assim, ó, direto no livro, aqui, ó. O mundo deles é isso aqui, ó. O mundo deles é isso aqui, ó. Ó, só isso aqui. É igual um passarinho na gaiola. É só o olho nisso aqui. Só. E não busca informação. E eu já falei 1000 vezes aqui. Que quem não estuda, não busca informação, aprende a acreditar. Quem estuda e busca informação aprende a saber. E quem aprende apenas a acreditar e fica no mundinho aqui, pode viver 100 anos na Terra, nunca vai deixar de ser criança, mentalmente falando. Nunca vai deixar de ser infantil, mentalmente falando. Então, vai falar um monte de besteira, como vocês vão ouvir neste áudio aí, ó. Olha só. Rapaz, esse submarino tá dando o que falar, né? Mas é aquela velha situação, né? Nós somos culpados por nossas próprias decisões, né? O comentário que eu vi aqui, eles eram aventureiros, gostavam de grandes aventuras, né? Uma coisa que Deus jogou lá dentro do mar, agora ele fica caçando confusão com o negócio. O problema não é nem procurar confusão, é querer pôr a mão naquilo que já está amaldiçoado por Deus, é anátema. É que nem os muros de Jericó, a cidade de Jericó, é anátema, entendeu? Então não adianta. Quem tentar pôr a mão lá vai morrer, não vai ficar vivo, e é desse jeito, né? Porque foi Deus que afundou ele, não foi o homem, o mar que afundou foi o próprio Deus que permitiu tudo isso, para eles não usar mais o nome de Deus, duvidar, dizendo que nem Deus afunda. Quem é eles? Então agora eles ficam com as consequências. Agora afundou ele, afundou o submarino, afundou os 5 bilionários, trilionários, sei lá que for, que não adiantou nada a riqueza deles, não salvou. E quem for lá, tiver mais trilionário que for lá, vai ficar lá também. Vocês ouviram? Olha só. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Esse acidente que aconteceu com o Titanic em 1912,
que é um acidente famoso que virou filme, simplesmente foi quando esse navio que hoje está no oceano a mais de 3.800 metros de profundidade ali, e já acharam, já foram várias vezes ali filmar os destroços de perto do Titanic, não é a primeira vez. E muitas pessoas morreram e muitas pessoas sobreviveram. Morreram muitas crianças, muitas crianças. Só que dentro do mundo religioso da mentira, do engano, que fica procurando os desastres, fica procurando as catástrofes para ter uma explicação ilógica, sem nexo, para falar do suposto Deus que mata uns e deixa outros vivos, um Deus que mata inocentes por conta de outros, de pessoas que cometem erros, um Deus que se vinga em todos e não apenas no que cometeu erro. O que acontece é o seguinte, é muito preocupante isso na mente desse povo, de muitos anos, que eles não param para pensar na vida alheia, na integridade física das pessoas. Então eles querem criar uma situação por conta de alguma coisinha, como uma mera coincidência que aconteceu, para falar essas besteiras que você ouviu aí no áudio. E como esse áudio, esses dois áudios que você vê aí, são dois áudios, você vai ouvir milhares de áudios, se você querer, porque eles aproveitam este momento para colocar para fora os seus estercos mentais, as suas fezes mentais, porque são um monte de crianças que estão nos corpos de adultos e que não para pensar. Quantos naufrágios têm acontecido, quantas pessoas têm morrido? Recentemente aconteceu um naufrágio e muitas pessoas morreram e não se fala muito dessas pessoas. Por que esse fator aí desse submersível, desse submarino assim dito, esse aqui, submarino assim dito, chamou atenção? Porque, claro, eram empresários, bilionários que faziam essas aventuras. E segundo informação, eu vou mostrar para vocês aqui, que não foi a primeira vez que esse submersível foi até o Titanic com pessoas a bordo e fizeram lá filmagens e foram e voltaram. Claro, tinha total segurança? Não. Deu para ver que realmente foi uma irresponsabilidade. Pessoas que desafiam a morte, né? Mas esse submersível já tinha ido 2 vezes. Essa era a terceira vez. Olha o que está escrito aqui. Ó. Quantas vezes o submarino foi até o Titanic? Interrogação. Aí está escrito aqui. Ó. Com a atual viagem sendo a terceira expedição da empresa para o Titanic. Existem alguns relatos na internet daqueles que já realizaram a expedição. Um deles, Mike Hayes, escritor de Os Simpsons, deu um relato sobre como foi chegar nos destroços do famoso navio. Não foi só essa vez que chegaram ao Titanic, que foram ao Titanic. Não. Várias vezes que foram a este navio e já fizeram filmagens, tem filmagens de 4K, e fizeram, não só através de robôs. E aí tá aí mostra que o navio realmente afundou. Mas por que o navio afundou? Porque teve na frente dele de gelo e causou o acidente fatal, matando muitas pessoas, milhares de pessoas. E teve pessoas também, tiveram pessoas que foram salvas, conseguiram sair dessa. Cara, dizer que foi Deus que afundou esse Titanic só porque um comandante disse: esse navio nem Deus afunda. Ah, será que foi por causa disso? Cara, quantas coisas que se falam sobre este Deus e esse Deus não faz nada. Teria que afundar um navio
com milhares de pessoas, milhares de inocentes por conta da fala de alguém. Vocês entenderam o que é que tem na mente desses religiosos? Vocês entenderam como esse povo tem uma mente contaminada? Que fica procurando uma coisa que não tem nenhum sentido, nenhuma lógica para tentar justificar uma mentira? Para tentar justificar uma fábula? Para tentar justificar algo que não tem sentido? Cara, até seria. Olha o que o alienado falou aí no áudio, cara. Ele disse que o Titanic, isso aí é um anátema. Que foi uma maldição que Deus que afundou o Titanic. E que todos que chegarem até lá vão sofrer as consequências. Cara, o cara não pesquisa não, né? Ele pensa que foi a primeira vez que tentaram ir ver o Titanic. Quando eu digo aqui o tempo todo, tá aí a prova. Quando eu digo o tempo todo pra vocês que quem não pesquisa, não estuda, aprende a acreditar e fala um monte de bobeira em cima daquilo que acredita, e fala um monte de burrice em cima daquilo que acredita, tá aí a prova. Viu, religioso? Tá aí a prova. Você pensa igualmente essa pessoa aí, desse áudio. Do mesmo jeito você pensa. E você fica batendo na gente aqui, você pensa porque não estuda, não sabe. Aconteceu esse acidente com esse submersível aí, matando os 5 tripulantes. Claro, houve realmente uma falta de monitoramento mais do equipamento. O equipamento não estava totalmente liberado para fazer essa viagem ao fundo do oceano para filmar os destroços do Titanic. Houve a responsabilidade humana. Claro. Tava se vendo que isso ia chegar um momento que não ia dar certo. Mas tem nada a ver com o naufrágio do Titanic. Então, quem fala isso nunca pesquisou. Só ouviu falar. Alguém falar alguma besteira, que muitas vezes essas besteiras aí que esse cidadão falou no áudio, eles falam em cima das tribunas, em cima dos púlpitos das igrejas. E agora o que tem de mensagem, de pregação, de crente em cima dos púlpitos, não pensa que são apenas 10, 20, não. São milhares de pregações pelo Brasil e até pelo mundo, falando sobre isso que aconteceu, dizendo que é uma cobrança de Deus. Porque foram filmar algo amaldiçoado que Deus afundou por conta da fala de alguém que diz que nem Deus afunda esse navio. Cara, que coisa na mente desse povo. É por isso que o Cleito fala, e eu concordo e assino embaixo. Dá nojo, né? Dá nojo, cara. Cara, dá nojo você ouvir as besteiras que religiosos falam justamente quando acontece uma tragédia. Quando acontece um acidente, ou seja, podia ser o contrário, né? Podia ser diferente. Não é porque aqueles homens são bilionários que foram ali que não poderiam ter um livramento, né? Poderia ter um livramento de um Deus. E poderia ter também uma advertência para chegar dizendo, olha, nós tivemos um livramento por milagre, porque íamos morrer, mas na hora que o equipamento implodiu, 2 anjos, ou um anjo, ou 5, um para cada um que estavam ali, desceram, pegaram a gente, tiraram da profundeza da água e disseram que a gente não volte lá, porque aquilo ali, aquele navio, ele afundou porque foi Deus que afundou e ninguém pode mexer naquilo que Deus afundou. O cidadão que falou aí, o alienado que falou aí nesse áudio, é tão burro que ele olha as besteiras que ele falou, cara. Quem ir lá tirar, mexer. Seria, se ele fosse uma pessoa inteligente, esse que do áudio aí fosse uma pessoa inteligente, não é crente, é difícil você ter um inteligente. Tem, mas não usa. Ele poderia dizer assim, não, eles têm que ir com muita saúde, tem que ir e voltar até o Titanic, eles têm que filmar tudo para eles verem de cara o que foi que Deus fez. Porque alguém falou uma palavra que não era para falar. Não, ele disse que não. Quem se ousar ir até lá, vai acontecer tudo a mesma coisa. E o alienado é tão burro, um cara desse, que ele acha que foi a primeira vez. A primeira vez que alguém tentou ir até o Titanic. Os destroços do Titanic. Cara, quantas vezes já foram? Se fosse a primeira vez, eu tenho certeza que eles não iam. Eles não iam assim. Mas já era de costume esse tipo de viagem
com esse tipo de equipamento. Claro que não era muito propagado, é porque não aconteceu nada. A partir do momento que aconteceu, agora é propagado isso. E você acha que da agora em diante não vai ninguém mais. Você acha que da agora em diante ninguém vai mais aos destroços do Titanic, porque 5 morreram nesse submersível. Agora que eles vão fazer equipamentos mais fortes para irem até lá. Então isso é apenas para provar o quanto essas pessoas são enganadas com a sua própria mente. O quanto essas pessoas têm maldade na sua memória, na sua mente, que esperam acontecer uma tragédia dessa, que, claro, não importa como aconteceu, se foi bilionário, se seriam pobres, não importa, são seres humanos que têm famílias, não importa, é a integridade física que está em jogo. Eles não pensam nisso, eles não pensam na dor, da perda que as famílias estão tendo agora. Não importa a quantidade de dinheiro, porque é assim, aqui o Brasil é assim, o nosso país ele aprendeu as pessoas terem ódio de pessoas ricas, de pessoas bem-sucedidas. Não, eles têm, porque a maioria desses religiosos, todos eles passam necessidade, na sua maioria. São poucos que são bem-sucedidos financeiramente. E os que são bem-sucedidos financeiramente são apenas os líderes que ganham deles, e outros, até empresários que vão à igreja apenas por ir. Tão somente por ir. Mas tem o seu desenvolvimento independente de igreja e de crença. Mas a maioria do povo brasileiro, essa maioria pobre financeiramente, vive numa situação difícil, vivendo de míseros salários. E tem deles que nem salários têm. Vivem de migalhas, na sua maioria. Então eles têm ódio de pessoas ricas. Não, eles têm ódio de quando diz assim, fulano é empresário, é riquíssimo. Aí, ó, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Já coloca a alma do rico no inferno. Porque diz que tem um texto lá na Bíblia que diz assim, tá mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico avarento ir para o reino dos céus. Aí eles pegam isso e distorcem tudo. E todos eles querem ser ricos, né? Todos eles querem ricar. Estão orando o tempo todo por prosperidade. Mas só de dizer alguém é bem sucedido, não importa, pode ser crente, pode não ser, pode acreditar ou não, porque eu duvido que aqueles 5 que estavam ali eram 5 ateus. Claro que não. Eram riquíssimos, isso não quer dizer que eram ateus. Eu acredito que nenhum era ateu. 100% assim como nós. Porque se fossem também, se são 5 ateus, aí que ia vir mais besteira de religioso. Mas eles aprenderam a ter ódios de ricos. Então eles amam acontecer essas coisas aí. Eles gostam, que é pra falar. Tá vendo? Foi Deus que afundou. Olha o que o alienado falou. Diz que a cidade de Jericó era amaldiçoada. A muralha de Jericó era amaldiçoada. Cara, e o que tem a ver os inocentes? E o que tem a ver os inocentes? Esse vídeo justamente é pra falar sobre a repercussão maldosa de religiosos sobre esse caso. E todos os casos que vierem a acontecer daqui para frente, todos eles vão procurar desculpas para fazer pregações, para conversar em grupos de WhatsApp, em Facebook, em Instagram. O Instagram mesmo virou uma plataforma religiosa, né? Você que tem Instagram, você sabe disso. Entra lá nos vídeos do Instagram pra você ver. É cultos e mais 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 cultos. Aí, cara, o cara falar num grupo de WhatsApp, o que ele falou aí não tem sentido não, moço. E a gente tem que escutar essas coisas, né? Deus que se preocupa em naufragar um navio cheio de inocentes por causa da fala de alguém e não se preocupa de matar a fome de milhares de pessoas pelo planeta. Ou seja, milhares? Nada. Bilhares de pessoas. Tem mais de 1 bilhão de pessoas pelo planeta que passam necessidades, que passam fome. Deus não se preocupa com isso. Um Deus que não se preocupa em curar milhares e milhares de pessoas nos hospitais, gritando por misericórdia, gritando por ele, mas se preocupa em implodir um submersível que foi até o Titanic para matar 5 pessoas. Que Deus, hein? Cara, que Deus justo, hein? Não, ele não se preocupa de ajudar as pessoas, principalmente religiosas, que estão o tempo todo precisando de apoio. Mas ele se preocupa, não, meu negócio é só vingança. Meu negócio é só vingança. É se vingar. Se foi lá para o Titanic, vai morrer. Cara, então são essas e outras que a gente não tem que deixar passar batido.
Eu não posso deixar passar batido essas coisas. Não tem como. Quem tem um canal como o meu não pode deixar passar batido. Então vocês que são racionais, estejam sempre preparados, porque a gente vai estar ouvindo daqui para frente tantas besteiras em acontecimentos que vem acontecendo, tantas besteiras que esse povo cria e inventa para tentar justificar uma fé que não funciona, um livro que não funciona, um livro que só funciona aqui dentro. Um livro que só funciona aqui dentro. E tentar inventar um monte de mentira para defender uma lenda, uma fábula. E a gente vem falando o tempo todo. E a gente tá errado por falar, né? Mas enquanto o vídeo eu tiver, e eu tiver aqui esse direito de expor a minha expressão pela minha liberdade, eu vou estar falando. Um abraço a todos, Antônio Galvão, Pilastra da Verdade. Eu fui, mas eu volto e volto com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo.